Perguntando-se ao grande Newton, certa vez, quais eram os meios que empregava para fazer tantos descobrimentos extraordinários, respondeu, pensando sempre neles. Como já afirmaram os estoicos e cartesianos, a vontade tem um poder absoluto. É por ela que nos governamos e tornamo-nos aptos a governar os outros. É ela que constitui a base da nossa responsabilidade. A característica de uma vontade poderosa é a força moral que constitui o que se chama o homem de caráter, o homem forte, capaz de vencer todas as dificuldades que possam opor-se ao cumprimento de seus desígnios. O desenvolvimento da vontade é, pois, o fator mais indispensável ao aperfeiçoamento físico e moral do homem. Mas para dirigir esse desenvolvimento, convém saber pensar, e geralmente, para saber alguma coisa, convém aprendê-la. Querer e pensar, pensar e querer. São dois termos da proposição na qual se resume a tarefa que nos impomos. Sabemos que o pensamento é uma força real, que a ação segue o pensamento, mas agimos melhor quando não pensamos, senão no que fazemos. Ou não se deve pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto pratica um ato físico, diz Mulford, se você pensar em uma coisa estranha a ele, vai desbaratar as suas forças e o seu pensamento. Antes de fincar um alfinete num travesseiro, você projetou para fora em pensamento, em substância, um plano para cravá-lo. Este plano é uma força. Você dirigiu essa força ao seu corpo, que é o instrumento. Você não deve misturar este plano com outro projeto para fazer uma outra coisa, enquanto a sua mão espetar o alfinete. Se o fizer, enviará as suas forças ou tentará enviá-las em duas direções ao mesmo tempo. Você confundirá o plano e a força de um ato com o plano e a força de um outro ato. Cada pensamento ou cada ato de impaciência, por menor que seja, custa-lhe uma perda de forças sem proveito. Algumas vezes você está cansado de andar, enquanto seu cérebro trabalhou, se enfraqueceu, fez projetos. Se então expulsar todos esses pensamentos e se puser toda a sua inteligência, toda a sua atenção, toda a sua força em suas pernas, você ficará surpreso de sentir o vigor retornar e a fadiga o deixar. Cada ato físico custa-lhe um pensamento, e cada pensamento é uma despesa de forças. Cada passo que você dá implica um plano para dirigi-lo. Se caminhando, você pensa em outras coisas, você lança as suas forças em várias direções ao mesmo tempo. Você acredita que um acrobata poderia subir tão facilmente pela corda se não aplicasse toda a sua inteligência e sua força nesse ato? Ou que um orador pudesse falar a seu auditório fazendo girar uma manivela ao mesmo tempo? Esta lei vale para todos os atos da vida. Você não deseja poder esquecer suas contrariedades, seus aborrecimentos e suas fadigas, concentrando todo o seu pensamento em qualquer outra coisa e absorvendo-se bastante para esquecer tudo mais? Aí está uma possibilidade mental bem digna de nossos esforços. Ela pode ser realizada pela prática da concentração, ou em outros termos, pondo toda a nossa capacidade mental no cumprimento das coisas ditas triviais. Cada segundo consagrado a esta prática aproxima-nos do resultado. Cada esforço traz-nos um átomo de ganho, seja em geral, seja quanto a um ato em particular. Esse átomo ganho não é jamais perdido. Você o utilizará em cada instante do seu trabalho diário e dele terá
necessidade para impedir o seu mental de procurar outra coisa, em lugar de concluir um bom negócio. Eduque-se na concentração de um só ato, e você se habituará a dirigir toda a sua inteligência em todos os atos que praticar. Habitue-se a empregar todo o seu pensamento em cada ação, impedindo-o de se desviar para outra coisa, e você se tornará capaz de dirigir a plenitude de suas forças aos seus discursos, quando fala, a sua ocupação manual quando trabalha, a sua voz quando canta, aos seus dedos em algum trabalho delicado, e aos órgãos e a todas as funções de seu ser quando tiver ocasião de as exercer. Se cultivarmos o poder de localizar as nossas forças em um só ato, cultivaremos também a faculdade de transportar toda a nossa inteligência de um ponto a outro. A saber, transportaremos o nosso mental de uma preocupação aborrecida a um prazer, esquecendo a aflição por meio de um trabalho agradável. Vê-se a importância que o autor da obra acima citada dá ao pensamento localizado num mesmo ponto, ao invés de o deixar vagar daqui para ali inutilmente. O capítulo precedente ensina a refrear a emissão de nossos pensamentos. Neste, vou indicar como o homem se habitua a não pensar, senão no trabalho que faz presentemente ou na resolução que quer tomar para o futuro. Para conseguir concentrar o pensamento num mesmo assunto, não existe ato insignificante que não possa e mesmo não deva fazer. E quando está apto para isso, o menor dos atos exerce disciplina e desenvolve sua vontade. Direi mesmo que a desenvolve tanto melhor e mais completamente quanto mais insignificante e ridículo pareça para todo e qualquer outro objeto. Se se desse por tarefa a um mecânico inteligente e instruído o estudo de uma bela máquina, construída segundo um princípio recentemente descoberto, ele se interessaria muito por ela, se instruiria facilmente, mas não faria nenhum esforço para desenvolver a sua vontade. Não se daria o mesmo se ele se limitasse a considerar um objeto muito simples, inútil e que em todos os casos não apresentasse para ele nenhum interesse. Seria forçado a fazer esforços, tanto maiores quanto menor fosse o interesse que este objeto oferecesse, e estes esforços repetidos chegariam precisamente a disciplinar e desenvolver a sua vontade. Mas o mais simples, inútil e rudimentar dos objetos pode ainda apresentar algum interesse em determinado aspecto. Pode o homem filosofar sobre um pedaço de papel que encontra na rua, e se interessa um pouco por ele, não fará muito esforço para fixar seu pensamento e desenvolver sua vontade. Na minha opinião, vale mais dar-se por tarefa realizar um ato de pouco valor, insignificante, ridículo mesmo, convencendo-se do que requer tempo e não que poderia ser da melhor utilidade para qualquer outro objetivo. É esta uma ação física que não tem outra utilidade senão a de sustentar o moral, para lhe permitir cumprir sua tarefa sem distração. Esta ação faz o ofício do rosário que a Igreja recomenda aos devotos para os auxiliar a fixarem a atenção na prece. Para a realização desta tarefa, cumpre que a pessoa ponha nela todo o seu pensamento, toda a sua energia, todo o seu ardor, toda a sua vontade, somente para se dar a satisfação de cumpri-la, e não cessar, senão depois que chegou a fazê-la com facilidade. Habituando-se a cumprir, sucessivamente, muitos atos diferentes, chega com facilidade a fixar o seu pensamento no objeto do trabalho presente, e o esforço necessitado para isso desenvolve rapidamente o poder da vontade. Em princípio, quando conseguimos cumprir com êxito um ato qualquer,
que não seja habitual e que apresente dificuldades, cobramos ânimo, coragem, confiança e força, ao passo que, se não o conseguimos, afrouxa-se o ânimo, ficamos sem dúvida sobre as nossas possibilidades, perdemos a confiança em nós mesmos e diminuímos nossos meios de ação. Convém, portanto, repito, que nos proponhamos a realizar durante 5 ou 10 minutos certo número de exercícios e podemos estar certos de antemão de que o conseguiremos com maior ou menor facilidade. Os exercícios podem ser numerosos. Podemos imaginar tantos quantos quisermos. Vou indicar alguns somente, dentre os que me parecem mais apropriados para o desenvolvimento do poder da vontade, habituando-se a pessoa a não pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Antes de se dedicar a esses exercícios, é conveniente pôr-se em um estado de calma tão grande quanto possível, e o melhor meio de se pôr nesse estado é isolar-se durante 4 ou 5 minutos, conforme as indicações do capítulo precedente. 1. Fazer uma espécie de colar de centenas de contas que não fiquem muito apertadas uma nas outras. Depois de pronto, tomar por tarefa, tendo entre as mãos, deslocar cada conta da esquerda para a direita enumerando-as. Aplicar ao ato toda a atenção e vontade para não pensar em outra coisa e deslocar o maior número possível de contas em um tempo dado. Quanto menos deixarmos errar o pensamento, mais contas levaremos de um lado para o outro durante esse tempo. Será bom contarmos, por exemplo, 500 ou 600 deslocamentos, tomarmos nota do tempo que empregamos nisso e procurarmos cada vez mais diminuí-lo. Este processo, embora insignificante, exercita poderosamente a nossa vontade. 2. Estando tranquilamente sentado à mesa, com os antebraços apoiados, entreabrir os dedos das duas mãos e girar muito lentamente os polegares um em torno do outro, o maior tempo possível. Depois de alguns instantes, o movimento para, desde que dividimos para outra coisa o nosso pensamento. É preciso, portanto, que ponhamos toda a nossa atenção no movimento e procuremos saber quanto tempo podemos exercê-lo sem parar, assim como aumentar progressivamente o tempo de duração. Como precedente, este exercício, que não é fatigante, contribui poderosamente para nos fazer tomar o hábito de não pensar senão no que fazemos. 3. Pormos-nos à mesa, como precedentemente, com as mãos sobre ela, fechados os punhos, a palma para cima. Estender lentamente o polegar, pondo a máxima atenção no movimento. Depois o indicador, o médio, o anular e, por fim, o mínimo. Repetir a mesma série de movimentos em sentido inverso, isto é, fechar lentamente os dedos um após o outro, começar o exercício com a mão esquerda, fazê-lo a seguir com a direita, depois com ambas ao mesmo tempo e continuá-lo até que possa fazê-lo com agilidade e facilmente. A duração dos primeiros exercícios deve ser de 4 a 5 minutos, a qual se prolongará até 8, 9 e mesmo 10 minutos. Este exercício é muito fatigante no princípio, mas não se deve abandoná-lo sob pretexto de fadiga. 4. Sentado, colocar a mão direita sobre o joelho direito, com os dedos fechados salvo o indicador, que deve estar estendido e dirigido na direção da coxa. Mover este dedo da esquerda para a direita, pondo no movimento a máxima atenção. Fazer este exercício durante 4 ou 5 minutos inicialmente. Depois prolongá-lo até 8 e mesmo 10 minutos, procurando executá-lo sem parar. Estes 4 exercícios bem dirigidos permitem o domínio quase que absoluto do pensamento e o poder de orientá-lo para os nossos objetivos. Se eles não bastarem, poder-se-á inventar outros.
Desde que os façamos com facilidade, devemos abandoná-los, pois o faríamos automaticamente pensando em outra coisa e o fim falharia. Seu alcance é considerável. Compreende-se facilmente que, se a pessoa chega a afastar todo o pensamento, qualquer que seja, para se satisfazer com a execução de atos que não têm nenhuma utilidade, pode fixar seu pensamento numa qualidade que deseja adquirir ou desenvolver, afastar os maus pensamentos e substituí-los por bons, como, por exemplo, expulsar as ideias tristes e atrair as alegres, substituir pensamentos de temor pelos de esperança e confiança, sentimentos de ódio por outros amorosos e etc. Obtido o mínimo resultado prático neste sentido, e podendo um bom pensamento ocupar o lugar do mal e fixar-se, este bom pensamento atrai, em virtude da lei psíquica que já enunciamos, outros da mesma natureza e repele os maus. É este o fim do desenvolvimento da personalidade magnética, que para os mais favorecidos se torna apreciável ao fim de alguns dias. Adquirido experimentalmente, mesmo de um modo incompleto, o hábito de não pensar senão no que se faz deve ser aplicado praticamente. Assim, quando se executar uma tarefa, um ato qualquer que seja, nobre ou trivial, deve-se não só pôr nele toda a inteligência, como também fazer todo o possível para que seu pensamento não se dirija para outra coisa.